Fala pessoal, tudo bom? Então, eu já fiz um vídeo aqui sobre indicadores, mas eu senti a necessidade de fazer outro, porque eu me tornei um apresentador melhor, aprendi novas ferramentas, entre outros, e também analisei uma maneira diferente de apresentar que eu acho que seja mais eficaz, tá bom? Então, pessoal, aqui no Status Invest, ele vai te dar as ferramentas, né? Ele vai te dar os indicadores de uma empresa, que eu estou olhando no caso a Klabin, tá bom? Então, o dividend yield, você vem aqui e você vai ver que o dividend yield é um indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual de suas ações. Então, o dividend yield é uma remuneração, é a soma de várias remunerações que pode ocorrer, por exemplo, o próprio dividendo, juros sobre capital próprio, entre outras, tá? Dividido pelo preço da ação. E aí você vai achar um valor que te indica o seguinte: se essa empresa continuar tendo o mesmo lucro, ela provavelmente irá te retornar esse valor aqui em dividendos, se manter o payout. Né? É óbvio que o payout varia e o dividend yield varia. E já vou deixar bem claro, não, você pode até fazer um valuation, por exemplo, baseado no dividend yield, no sentido que só compra empresas que paguem mais de 8% de dividendo. Ok, muita gente faz isso, não tem problema. Só que analisar apenas o dividend yield é pedir para perder dinheiro. Tá? Não façam isso não. Você tem que entender da empresa. Tá? Como é que está o payout da empresa? Às vezes você está comprando uma empresa que por acaso ela só pode te pagar 2,8, só que ela está com um payout de 25%. Se ela praticar o payout de 100%, o seu 2,8 multiplica por 4. Então você está comprando uma empresa que vai te pagar mais de 10% de dividendos se ela passar a pagar tudo. Né? E muita empresa tem um payout baixo e começa a ter alto, e tem um payout alto e começa a ter baixo. Isso vai depender do momento da empresa e você tem que entender o momento dela. Tá bom? Mas enfim, o dividendo é isso aí. PL dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A fórmula é o preço atual dividido pelo lucro da ação. Tá? PL também o pessoal costuma tratar como em quantos anos, tá? Essa empresa vai te retornar o dinheiro investido nela em lucro. Tá? Perceba que esses indicadores todos trabalham com a hipótese da empresa se manter estática no lucro, na lucratividade. Se ela melhorar, entendeu? Esse indicador muda. Se ela piorar, muda também. Muda para pior. Tá? Mas nada mais é que o preço atual dividido por lucro por ação. Só que, por exemplo, na Klabin, na maioria das empresas, o lucro por ação, o PL vai ser muito útil. Na Klabin, não. Tá? Por quê? Porque a Klabin ela se endivida ali durante muito longo prazo, tipo mais de 10 anos, porque a Klabin ela planta eucalipto. O eucalipto leva 6 anos para chegar na idade de corte. Ela corta e vai fazer papel ainda, entendeu? Então ela se endivida muito longo prazo e muito em dólar, porque ela é uma grande exportadora. Então ela não pode estar vulnerável a oscilações do dólar em relação ao real, entendeu? Então é o mais sábio ela manter uma grana em dólar e pegar em dólar lá fora, até porque existe também todo um aparato de benefícios que empresas como a Klabin, que tem baixo impacto poluente, digamos assim, na questão de não queima, enfim, eles vão olhar muito pela questão do carbono, né? Emite pouco carbono, tá? Então ela consegue pegar título de dívida lá fora com certo desconto, por ela ser uma empresa tipo carbono friendly, tá? Amigável à emissão de carbono, emite pouco carbono. Então, além de ter essa necessidade de ter dólar, ela também consegue pegar dinheiro lá fora mais barato do que a maioria das empresas, tá bom? Então perceba, é até bom falar isso aqui, que a natureza do negócio te diz qual indicador você pode usar. Por isso tem todos esses indicadores aqui. Olha o tanto de indicador que tem, entendeu? Outro indicador que eu acho bastante útil
é o preço sobre o valor patrimonial da ação, tá? Que compara, né, a relação do preço que ela está sendo negociada ao patrimônio. Então, uma empresa tem 1 bi de patrimônio, tá? Essa fazenda da Klabin vale 1 bi. E o mercado está disposto a pagar 4 bi pela Klabin. Ou seja, o negócio da Klabin, né, vale aí os 3 bi segundo o mercado, e esse indicador varia, tá? Mas é um indicativo de preço, se está bom, se é um momento atrativo de entrar. Aí você vem aqui na média, por exemplo, ó, você vê que está um pouco acima da média dos últimos, de 2014 para cá, né? Dos últimos anos. Então, talvez não seja muito interessante comprar aqui, comprar no preço que está, analisando puramente esse indicador, tá? Então, aqui não é indicação nem nada não, só estou te explicando como é que funciona o indicador. Aqui o Enterprise Value pelo EBITDA, né, que é a mesma coisa. O Enterprise Value, o valor da firma, indica quanto custaria para comprar todos os ativos da companhia, descontando o caixa. Esse indicador mostra quanto tempo levaria para o valor calculado no EBITDA pagar o investimento feito para comprá-lo. Então, na verdade, esses indicadores aqui são variações, tá, desse PVP e Enterprise Value por EBITDA, tá? Então, você tem que entender um por um, fica chato e complicado explicar por aqui também, tá? Então, por exemplo, aqui no PVP, ela divide o preço atual pelo patrimônio. Aqui no P/EBITDA, que é um que eu quase não uso, ela compara o preço atual por EBITDA. Eu quase não uso, mas na Klabin, por exemplo, faz sentido você analisar isso aqui. Por quê? Porque o EBITDA na Klabin é muito mais relevante do que o lucro líquido. Por causa que ela mantém reservas de dinheiro lá fora, ela se endivida em dólar, tá? Então o EBITDA é um crescimento. O EBITDA é um indicador mais inteligente de se analisar do que o lucro líquido no caso da Klabin, tá? VPA, que é o valor patrimonial por ação. Aí divide o patrimônio líquido pelo número de ações. Então, o que ele quer dizer aqui, por exemplo? A Klabin está valendo hoje 25,37. Desses 25,37, 6,31 é patrimônio. Tá? O resto é valorização de mercado. O mercado paga mais pela Klabin, pelo business da Klabin. Tá? Lucro por ação, né, é autoexplicativo. Cada ação da Klabin ganha quanto, lucra tanto, né? Lucra esse valor aqui. Os PCR eu nunca usei, que é o preço dividido pela receita líquida por ação. Nunca tive a oportunidade de usá-lo também. Não é muito falado por aí. Enfim, vamos aqui para os indicadores de endividamento. Dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. Dívida líquida pelo EBITDA. Dívida líquida pelo EBIT. Né? Ele tira depreciação e amortização. Isso aqui depende da empresa. Às vezes a empresa ela tem pouca amortização e pouca depreciação. Então faz muito mais sentido você analisar o EBIT do que o EBITDA, por exemplo. Né? Patrimônio líquido dividido pelos ativos, passivos ativos, liquidez corrente, enfim. Indicadores de endividamento. O que eu vejo mais sendo usado por aí é o dívida líquida por EBITDA. Né? Sendo EBITDA o dinheiro que vai entrar na empresa, esse indicador mostra, ó, essa empresa aí no EBITDA atual, ela precisa aí de 3 anos, 21 anos, tá? Para quitar sua dívida. De EBITDA livre para quitar sua dívida. Tá? Então, é muito usado aí como teto de dívida, né? Para entender se a empresa pode se endividar mais ou deve parar por aí. Nós temos indicadores de eficiência, né? São as margens bruta, EBITDA e líquida. Então, dependendo da natureza do negócio da empresa, você tem uma margem a se olhar. No caso da Klabin, acredito que seja a margem EBITDA. Tá? Por causa, né, da questão do EBITDA ser mais eficiente para analisar a Klabin do que o lucro líquido. Indicadores de rentabilidade, ROI, ROA e ROIC. Tá? Esses girativos também, a receita líquida dividido pelo total médio de ativos. Nunca vi usar, muito raramente. Vou voltar aqui, deixa eu só concluir os indicadores de crescimento.
É o CAGR, né, que é o crescimento anual composto, e da receita e do lucro. Então perceba que a Klabin nos últimos 5 anos cresceu seu lucro em média 4% e cresceu sua receita em média 18,37%. Tá? Aqui no ROI e ROIC são ambos indicadores de rentabilidade, porém você analisa os dois são muito úteis, mas tem empresas que um deve ser olhado com mais atenção do que outro. Por exemplo, o ROI é retorno ao equity, né? É o retorno a partir do patrimônio. Então, tipo assim, eu sou uma empresa de 1 bilhão que consegue lucrar 100 milhões por ano. Então, eu tenho um ROI de 10%. Tá? A cada 1 bilhão de empresa, eu gero 100 milhões de lucro. Entendeu? E o ROIC é a mesma coisa, porém, conta o endividamento. Entendeu? Que no caso da Klabin faz muito mais sentido. Não faz sentido se analisar a Klabin excluindo a dívida. Porque a dívida dela, além de ser muito longa e muito relevante, ela passa aí 6 anos, tá? No mínimo, né? No mínimo 6 anos, que é o período de crescimento do eucalipto, sem ver um real de lucro do investimento que ela fez. Só lá na frente que ela vai ver esse lucro. Entendeu? Então você não pode ignorar o endividamento da Klabin. O ROI olharia só o patrimônio da empresa. Eu sou uma empresa de 1 bi e gero 100 milhões. No caso do ROI, eu sou uma empresa de 1 bi que deve mais 1 bi, mas eu gero 300 milhões. Entendeu? 400 milhões. E aí você tem um ROI de 20%. Tá? Então perceba, o ROI ignora a dívida. É um indicador de quão bom a empresa é, né? De rentabilidade. E o ROIC inclui a dívida. Aí vai da natureza da empresa, se você analisa ou não. Os indicadores de crescimento são muito relevantes, né? Principalmente o histórico deles. Você percebe que a empresa, para a Klabin, é normal crescer receita, tá vendo? Então, raramente, é muito pouco provável que ela seja uma empresa com números estáveis em termos de lucratividade, ou seja, conforme for passando os anos, a Klabin vai crescer. Tá? Crescimento de lucro, não faz muito sentido olhar na Klabin, você está vendo que está todo distorcido, mas empresas boas costumam ter um gráfico de CAGR também razoável, que indica que lá na frente elas serão maiores, né? Elas costumam crescer. No geral é isso, os indicadores são muito simples, né? É mais o hábito de usar que você se acostuma com eles. E é aquela, muito cuidado. Não vai ser no indicador não, porque você vai fazer, entendeu? Vai fazer errado, não vai dar certo não. E entende qual indicador é mais útil para a sua empresa. E você só vai saber isso entendendo a empresa. Então não adianta, tem que saber da empresa. Pronto, é o que eu sempre falo aqui. Prioridade para quem quer investir é entender a empresa. Ponto. Ponto final. Se vai comprar, se não, se está barato, se não está, você vê depois. Entende a empresa primeiro. Vê se ela é boa, vê se é isso que você quer para sua vida, né? Vê se é essa empresa que você quer de sua carteira. No mais é isso, pessoal. Queria agradecer por vocês terem ficado até aqui. Deixa o like, comenta, compartilha com quem possa vir se interessar, tá? Se inscreva no canal também. E muito obrigado.